Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda. E se você não é inscrito, se é a primeira vez que você está aqui, se inscreva, deixa aí a sua forma de agradecimento aqui no canal. Quero agradecer a todo mundo que sempre colabora de alguma maneira, seja com um comentário, né, deixando aí o depoimento, o like, né? Tem gente que contribui também com Pix, né, e a nossa, pelo menos para mim, a minha maior contribuição no momento, que eu sinto que é mais importante para mim, é você se inscrever e deixar o seu like, porque vai ajudar demais o canal a crescer. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem um novo canal que foi desenvolvido há pouco tempo, né, para trazer aí uma conexão maior com a espiritualidade através da frequência, através da música, né. Então se você tem aí algum momento, se você está passando por alguma dificuldade emocional, tem alguma questão aí que você precisa dar uma equilibrada na sua energia, nesse canal que tá aqui embaixo na descrição, né, só você acessar ali, vai te trazer esse direcionamento para que você consiga relaxar. Então são músicas relaxantes, são músicas que te trazem uma frequência energética vibracional muito boa, certo? Para poder te conectar com o seu propósito, ok? E é feito realmente com muito carinho. Vamos lá? A gente vai dar sequência ao nosso horóscopo, né, que eu fiz por partes. Ontem eu fiz Áries, Sagitário, Câncer, Libra e Touro, tá? Então hoje a gente vai ter Capricórnio, Peixes e Leão, certo? Tô fazendo por partes, porque são muitas energias, são muitas informações, e como esse vídeo tá estreando aqui para vocês, vocês talvez não consigam ter acesso à minutagem ainda. Então quando o vídeo encerrar, vai estar aqui na plataforma o vídeo, e embaixo na descrição já vai ter a minutagem toda certinha ali para vocês, certo? A gente vai começar agora com Capricórnio. Deixa eu já colocar aqui, porque começou a 2 minutos redondinho. Deixa eu perder, não posso perder o tempo, né, certo? Vamos lá? Vou estar abrindo, não é com isso não. Vou estar abrindo com o meu tarô, tá, dos arcanos maiores. Vou tirar uma energia pra gente ver, né. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, essa leitura é válida para o portal 888, apesar do portal 888 já ter acontecido, ter aberto ontem, para quem não sabe, as energias elas se reverberam a partir de então, ok? Então necessariamente não precisa ser exatamente no portal 8, né, ou seja, ontem, que: "Ah, eu tenho que assistir a leitura". Sim, seria bom, mas como não aconteceu, também não tem problema da leitura começar a partir de hoje, certo? Então a partir dessa energia do portal 888 que foi iniciado ontem, que é um portal de cura, é um portal de equilíbrio, é um portal de paciência, para que a gente consiga ter aquilo exatamente aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente merece, enfim, tudo isso, abundância, saúde, né. Eh bom começar, vai começar a se reverberar a partir dessa semana aí, tá bom? A partir de ontem, na verdade. Certo? Vamos lá? Maia tá olhando pra mim aqui, quietinha, tá olhando pra mim aqui, coisa gostosa. Vamos lá, o Capricórnio, boa sorte pra vocês. Vamos ver o que que a gente tem. Capricórnio, qual é o arcano que vai reger então esse portal para Capricórnio? Qual é o arcano que vai reger esse portal para Capricórnio, por favor? Gente, essa carta estava no fundo de deck e apareceu aqui, ela ficou a Torre, o Mundo, o Mago, a Temperança, a Lua, os Enamorados e o Carro. Capricórnio, nessa semana, você pode estar sentindo que alguma energia aí ela tá desmoronando, tá. E eu não falo apenas de uma situação específica, eu falo no sentido energético, que é como se você sentisse que a partir de agora as coisas não serão da mesma maneira, tá. Não sei se você está passando por algum tipo de adaptação em uma nova realidade. Isso vem te exigindo uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, de romper padrões, né, de buscar outras, não sei, maneiras de pensar sobre uma determinada situação, viver uma outra situação, mas a gente está falando de alguma quebra, de uma quebra de um ciclo de manifestações aí na vida de vocês, né. Então se você estava há muito tempo manifestando um tipo de pessoa, um tipo de padrão, né, um padrão específico,
Eu não sei se você está passando por uma etapa que você acaba se remetendo a uma época que você já viveu, e aqui é como se eles estivessem falando que vai ser ou a última vez que você vai passar por isso, e é por isso que tem essa torre nessa semana, ou essa situação que você vem passando está te ajudando a desconstruir, mas não significa que você vai sair da situação específica. Então, vou dar um exemplo. Estou, lidando com uma situação no meu trabalho, né, que eu já vivi em outro trabalho. Só que o que eu percebo é que o trabalho é para mim, né, mas o que que eu tenho que aprender com a situação, sabe. Então é como se vocês conseguissem encontrar uma solução dentro da situação específica, né, uma resolução, uma solução dentro da situação específica, para que uma torre fosse desconstruída. Ah, então significa que se eu quiser sair de uma relação que não tá legal pra mim, eu sou obrigado a ficar? Não, mas o importante é você refletir sobre o que que você aprendeu e o que que você está desconstruindo dessa situação, entendeu? Esse que é o ponto principal. Independente se você vai ficar no contexto ou não. O que que você aprendeu, o que que você está desconstruindo, certo? Vamos lá? Vamos ver aqui com o baralho cigano? O que mais que a gente tem? Capricórnio? Porque aqui a gente tá falando de alguma desconstrução, tá? Uma torre vai vir abaixo aí, de alguma maneira, mas vem, tá? Ok. Baralho cigano, uma energia, por favor. A estrela. O chicote. Os ratos. O buquê. Por que que esse chicote tá aqui? A casa. Ok. Os pássaros. Tá. O que que a gente tá falando, por favor? A torre, que tem uma outra conotação. Mais uma. Olha, eu ia falar isso. Opa. A cigana. A lua, os peixes. Me fala mais sobre essa estrela aqui, por favor. Ih, coitadinha. A foice. Olha, o Capricórnio. Perdão. Ih, começou. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Espera aí, gente, só um minutinho. Deixa eu só ver, porque eu acho que meu gato tá preso aqui. Vem, neném. Vem. Meu gato tava preso ali, né? Consegui. Deixa eu só tirar mais uma. Eu sei que. É porque assim, eu tô tentando reunir as informações pra não falar besteira, porque tem muita energia aqui. O buquê, por favor. Capricórnio, tem uma mudança. Tem uma mudança aqui pra vocês, a criança, o mensageiro, o cigano. Tá, entendi. Tem uma mudança aqui pra vocês, pode ser pra pessoa que vocês estão lidando, pode ser alguém que vocês conhecem. Eu esqueci de falar isso, mas vocês podem sempre inverter os papéis. Às vezes vocês estão aqui pra ajudar uma pessoa, tá? Mas vamos lá.
Aqui, como eu falei, existe uma desconstrução acontecendo no campo de vocês. Essa desconstrução ela pode estar vinda de uma relação com alguma mãe, tá? Ou vocês são mães, né? É como se houvesse algum tipo de crença ou influência materna, que estivesse afetando um cenário da vida de vocês, amoroso, profissional, né? Aquela autocobrança pela perfeição, né? Ou vocês estão se cobrando, necessariamente não precisa ter influência materna de ninguém, mas existe vocês se cobrando por uma felicidade, né? Que ela está sendo construída de uma outra maneira. É isso que eu estou sentindo aqui, tá? Então vamos supor que você esteja numa realidade em que você olha para o que você está vendo e fala, nossa, não queria estar vendo dessa forma, não queria não sei o que, sabe? Então é como se você estivesse realmente desconstruindo uma situação, a visão que você tem de uma situação aqui, né? Não é exatamente aquilo que eu queria ou daquele jeito, mas no fundo está sendo, como é que eu vou dizer? Eu sinto que em outros pontos eu tô tendo certos benefícios, então vocês vão colocar meio que na balança uma situação aqui, tá. Repito, isso não quer dizer que você tem que se obrigar a viver uma realidade, por amor, por dinheiro, não, tá. Então vamos ser realistas, ok. Então aqui tem essa eu sinto que tem uma luta, né, uma autocobrança, uma luta, um desgaste acontecendo na energia de vocês para poder manter a ordem de alguma coisa, da casa, do trabalho, né, mas existe uma coisa boa chegando para vocês a respeito disso. Existe uma nova perspectiva, né, um cenário novo sobre isso, te trazendo boas novas, tá, te trazendo esse buquê aqui. Só que o que que me saiu aqui? O que que me saiu aqui? Essa energia da cigana com a espiritualidade, né, com essa torre, é como se alguns aqui tivessem um débito, vamos dizer assim, um débito, tá? Vocês vão entender para quem se identificar, com alguma cigana ou com alguma pombagira. Então vocês precisam fazer algum trabalho ou precisam fazer alguma limpeza espiritual, principalmente se envolver isso tudo envolver relacionamentos, relacionamento amoroso, afetivo, né? Ou se envolver aqui a tua questão de bem-estar pessoal, para que uma situação ela reequilibre. Eu não tô vendo, tem que fazer amarração. Eu sou completamente contra esse tipo de coisa de união de casal, de amarração, detesto isso. Eu acho que quando a pessoa tem que estar com você, a pessoa vai estar com você, quando não é para ser, não é para ser. Então é o que eles estão pedindo nessa semana, para que você não busque soluções para manter algo aqui. Você tem que aproveitar uma energia que está sendo entregue a vocês, né, de mudança de perspectivas sobre o bem-estar de vocês, sobre a vida de vocês, para que você perceba, né, para que não que você perceba, mas para que você realmente deixe a espiritualidade agir em uma determinada situação, entendeu? Então é meio que você desencanar de alguma coisa. Então se você tá brigando muito no relacionamento, tá fazendo de tudo pra que aquele trabalho funcione, dá uma pausa aqui, não fica também matutando tanto em cima de alguma coisa, entendeu? É o momento de você cuidar de você aqui, é o que eles estão falando. Momento de você cuidar de você. Tá? Vamos entender mais aqui. Aqui eu vi uma energia, eu não sei, mas aqui eu vi alguma coisa relacionada à amarração espiritual, tá? Eu não vou focar nisso agora, se sair, saiu, se não sair, não era para sair, mas eu senti isso aqui. E o que eu senti é que existe uma mudança, uma colheita, se realmente envolver uma situação espiritual, uma amarração espiritual aqui, uma mudança, uma colheita para vocês receberem, né? Que vai quebrar com tudo isso, por isso que tem essa torre, tá? Vamos entender melhor. Oi, chuchuinho, tá babando, hein? Tá babando, hein? Tá babando, hein? Vamos ver aqui. Peraí que tem umas cartas que viraram. Vamos lá, Capricórnio, boa sorte pra vocês. Capricórnio. Ok. A foice e a estrela.
que a gente tá falando aqui? Olha aí. Cavaleiro de ouros. Mais uma. A justiça no bloqueio. Então a gente está falando de que tem alguma situação que ela não está equilibrada, ela não está justa, mas para mim eu vejo como uma certa injustiça acontecendo também. O que mais? Ás de ouros. Capricórnio, o cenário de uma situação lá muda aqui. Vocês podem receber uma grande oportunidade. Pode ser também um dinheiro judicial, tá? Ou uma questão de compra e venda de casa, tô me falando sobre isso aqui. Ou uma questão que envolva herança também, né? Alguma situação que envolva herança. Mas aqui eu tô vendo que você se mantendo firme em uma determinada situação profissional, né, alguma dificuldade no relacionamento, mas existe uma persistência das duas partes para poder fazer uma situação acontecer, vai dar certo algum cenário aqui, tá? 4 de espadas, a roda da fortuna, 7 de espadas, 3 de ouros, o mundo, 3 de espadas. O que a gente tá falando? De já ter perguntado. Página de copas. Uhum. Isso pode envolver um novo projeto pessoal, trabalho, tá? Pode ter uma criança envolvida nessa situação aqui. E foi, Chuchu? Por que ela tá olhando? O que foi? Né? Ou aqui, para alguns, envolve uma situação judicial referente à herança, tá? Se é você capricorniano, capricorniana, que precisa dar uma parte a alguém da família, é o momento para você resolver isso, tá? Se alguém da tua família que precisa te dar alguma coisa, é necessário, mesma coisa, certo? Vocês têm que adaptar a realidade de vocês, tá? 8 de espadas, 9 de espadas, os julgamentos, é namorado, rainha de paus, a roda da fortuna, 7 de espadas, 3 de ouros. Ok. Uhum. O chicote com a casa, por favor. 7 de ouros. A força. Ó, a força com o chicote. Mais uma. 7 de paus. E, ó, aqui pode ter uma situação de brigas, tá? Capricórnio, o mago, 9 de copas, a imperatriz, a alta sacerdotisa, o hierofante, a temperança. Capricórnio, eles estão pedindo para que você não entre numa onda de conflito aqui, tá? Com alguém, com uma situação. Não entre. Não brigue por dinheiro. Ah, mas é meu direito. Ah, sim, eu entendo isso aqui, tá? Se for uma questão referente, por exemplo, a pensão, algo nesse sentido, não fica tentando convencer uma situação de que, ah, não, eu tenho que te botar na justiça. Sei lá, tentar ser amigo da situação aqui, eu não sei, tentar conscientizar alguém. Vocês estão perdendo tempo com isso. É o que eles estão falando aqui, tá? O que a gente tá falando, por favor? Tem uma coisa de brigas. Energia de briga, discussão, ai de copas. Então, assim, por que esse Ás de Copas está aqui? O que eu tô visualizando? Que você precisa novamente focar nas tuas necessidades emocionais, tá? 2 de ouros, página de paus. Me dá mais uma pra esse Ás de Copas. 6 de paus, mas olha que doideira, pulou invertido. Mas eu vou aceitar, normal, tá? Não vou aceitar invertido, não. Então, pra mim, aqui, o dependurado, 6 de espadas, 2 de espadas, a morte, cavaleiro de espadas, 5 de copas, rei de espadas, as de espadas. Então, para mim aqui, é como se você tivesse que focar no melhor de uma situação, no seu melhor que você está dando em alguma coisa, no melhor que alguém está dando em alguma situação, né, fazer uma análise geral de algum cenário, porque no final o amor vai vencer aqui.
E quando eu falo amor, não é amor romântico, né? Não fechem a cabecinha de vocês pensando só nisso. Ah, não tá com romance, eu não quero romance, Deus me livre, vou sair da leitura. A gente não vive de romance. A gente vive de amor próprio. Né? Então a gente tem que se amar. A gente tem que gostar primeiro da gente. Então é o momento aqui, Capricórnio, de vocês cuidarem de vocês e deixar com que uma situação se desenrole, porque alguém aqui está se esforçando, porque uma situação ela tá acontecendo. Então, o que que me parece aqui, né, com essa energia de torre, de que você está desconstruindo uma realidade, né, uma visão sobre você, uma visão sobre a outra pessoa, sobre um cenário da tua vida que tá indo tudo bem. Tá indo tudo bem aqui. Não fique criando coisa na tua cabeça, tá? O buquê com a cegonha, por favor. 2 de paus. Temos um recomeço. Obviamente que esse recomeço, ele pode ser sozinho, sozinha, se a gente estiver falando, né, de forma independente. Pode. Pode ser sozinho, sozinha, né? Sem ninguém, não quero ninguém. Quero manter os meus projetos, seguir minha vida, meu amor próprio, tá tudo bem. É sobre isso, né? O que mais? Mas é isso, você vai ter que escolher. Se você fica na situação, se você solta alguma coisa, ou se você aceita essa pessoa, esse trabalho como ele realmente é. Calma. Mais uma, por favor. A roda da fortuna. 9 de espadas. Eu sei que aqui existe uma energia de alguns nessa semana ou a partir dessas últimas semanas sentindo que estão repetindo um ciclo. Eu tô caindo numa enrascada aqui. O sol, só que ele caiu no bloqueio. Então, o sol no bloqueio me dá uma sensação de que vocês estão pegando muito no ego, sabe? Vocês estão enxergando alguma coisa através do ego de vocês, né? Deixando com que o ego, né? Vocês estão se defendendo de algo, de um cenário, mas usando o ego, o lado ruim do ego, né? Para não enxergar a verdade de alguma coisa. Então, resumindo, por favor, o imperador. Rainha de copas, a temperança, o hierofante. Eu não sei se aqui a gente tá falando de vocês se questionando sobre a capacidade de alguém, de ser um bom pai, de ser um bom chefe, ou se são referente a vocês mesmos aqui. Dá mais um pra esse imperador. Quem é esse imperador aqui? Quem é esse imperador? 5 de copas. Olha, Capricórnio, o que eles estão pedindo é para que você, nessa semana, trabalhe muito os seus padrões emocionais referentes a uma figura, referente a um pai e uma mãe. Porque isso pode estar dificultando o desenrolar de uma situação. Ah, mas é culpa minha. Não é culpa sua, tá? Mas um excesso de exigência que para que um cenário seja perfeito, para que uma realidade seja perfeita, tem que ser desse jeito, né? É importante você questionar o que que é perfeito para você. Se o seu perfeito for nos moldes de uma outra situação, você vai ficar sozinho ou você vai ficar insatisfeito a vida inteira. Página de espadas, 9 de ouros, 7 de copas, rei de paus, página de paus. E vai achar que a sua autossuficiência para dominar uma realidade é isso que importa. E na verdade existe aqui alguma coisa que tá chegando para vocês, te ofertando uma desconstrução de quem vocês são. Ah, mas a Amanda tá querendo que eu fique. Não, gente, eu não tô querendo nada. Tá? Vocês têm que adaptar a realidade de vocês. Se vocês querem essa pessoa, se vocês querem esse trabalho, se realmente faz bem, tá? A vocês. Mas antes de tomar qualquer decisão, repense. É o que eles estão pedindo aqui. Repense. Repense. Porque às vezes vocês podem estar perdendo uma oportunidade, tá? A torre com a cigana, por favor. Olha aí. 2 de espadas.
O louco. Mais uma. A gente tem energia de Sagitário de novo, a torre. Eita, eita. 5 de ouros. Do que estamos falando? 3 de paus. Tem alguém, o carro, 5 de espadas, 6 de ouros, 5 de ouros. Dá mais um. Mas tem alguém aqui que pode vir a tomar uma decisão. Rei de copas. Mais uma, por favor. 8 de copas. Alguém vai querer deixar uma situação pra trás aqui. Tá? Ou pode estar questionando o afastamento de uma pessoa. E eu sinto que isso pode envolver romance. Tá. Fala só sobre essa torre, pra ver se é exatamente tudo isso que eu tava falando até o momento, mas é o que eu senti. Rainha de paus, com essa torre. Áries, Leão, Sagitário. Me dá mais uma. O que que a gente tá falando? 9 de paus. Ás de espadas. Mais uma. Rei de paus. Eita, cacilda. Quanta gente nessa situação. Tá, 2 de ouros. Página de paus, 8 de espadas. O mago. 9 de copas. Olha, aqui, vamos lá. O que que eu tô sentindo? Eu tô sentindo que vocês podem estar lidando, vou dar vários cenários aqui, nessa semana, ou vão perceber nessa semana que a influência de uma outra figura está afetando a relação de vocês, tá? Seja um homem, seja uma mulher, seja uma mãe, seja um pai, mas existe uma interferência. Se for você, tá? Se for você, pode estar acontecendo, pode ser que você esteja interferindo na vida de uma outra pessoa e não tá percebendo isso, tá? Ok, beleza. Agora, para outros aqui, alguns estão se questionando sobre o que estão vivendo com uma pessoa, com alguém, pelo que já viveram em uma outra realidade. Nossa, tá parecendo com o que eu já vivi no meu outro casamento, no meu outro trabalho. Sei lá, sabe quando uma situação te traz alguns gatilhos? Entendeu? Só que aqui, a questão que eu sinto não é assim, apenas se vocês quiserem terminar uma situação, de quererem terminar um relacionamento. Não é apenas querer terminar um relacionamento ou sair de um trabalho, tá? O tarô que ele não tá dizendo que você não tenha que fazer alguma escolha, não é isso, mas que a sua escolha ela não seja baseada no passado, que ela seja baseada exatamente no que você tá vivendo. Eu sei que você não quer repetir coisas do passado, não quer viver coisas referentes ao seu passado, mas é como se uma situação que você tá vivendo é diferente. Então eles estão pedindo para que você repense, tá? Se você tá julgando alguém, se você tá imaginando um cenário, repense. Cara, que leitura, hein? Certo? Ô, Capricórnio, boa sorte, viu? Vamos lá para outra leitura. Deixa eu só. Capricórnio, vamos para Peixes. Deixa eu ver o tempo. 28h44. Peixes. Deixa eu só beber minha água rapidamente. Só um minutinho, só um minutinho. É, Chuchu. É alguém que está com sono e não dorme. Maravilhosa. Ela tá, ela tá rindo com alguma coisa ali, tá? Vamos lá, peixes. Vou abrir então com o meu tarô. Qual é o arcano que vai reger aí a energia de vocês? Tá? Vamos lá. Vamos lá.
qual é o arcano que vai reger a semana de peixes, por favor? Uma energia. O Papa. O Hierofante, muito bom. Energia de touro. O carro, a temperança. O carro, a temperança. A torre, a papisa. A imperatriz. O louco. A justiça. A gente tá falando que nessa semana. A gente vai falar que nessa semana você vai lidar com algum. Algum ajuste de compromisso, né? Ou você vai se sentir mais comprometido com alguém, com algo, ou você vai se sentir mais cobrado a ser comprometido, comprometida com alguma coisa, né? Pode ser que você tenha que rever, né? Pode inverter sua vez. Alguma dinâmica, alguma postura conservadora, não sei, tá. Mas tendo esse carro no fundo de deck, tá me dando uma sensação de que alguém vai subir de nível em alguma realidade aí. Seja profissional, seja relacionamento, né. Então é como se, assim, você tá no caminho certo, é o que eles estão dizendo aqui, tá. Certo? Interessante. Vamos ver com um baralho cigano. Vamos ver com o baralho cigano. Peixes, baralho cigano. E a gente tem energia de câncer e touro. Vamos lá. Câncer e câncer. Peixes, porque eu falei câncer. Peixes. O que que peixes precisa ouvir então nessa semana? Portal 888. Opa, quase que pulou. Qual que foi a carta dos livros? Não aceita não. Pulou. Eita. O urso. A cruz. Nossa senhora, hein? A aliança, o anel, o envelope. Nossa, o coração. O jardim, os caminhos. O que que a gente tá falando? Por favor. A lua. Mais uma. A torre, que aqui nesse deck é diferente. Mais uma. A raposa. Me fala só sobre esse urso. A aliança. Essa cruz. O caixão. E o coração. Hum. Os lírios. O que que tá me parecendo aqui? De que, ó, vou até tirar mais uma pra essa raposa. Essa raposa aqui com a lua. Nossa, essa energia tá horrível. A lua, a raposa e a torre, por favor. Não é muito legal, não. As nuvens. Tem alguém que tá passando por um ataque de obsessor, tá? Existe uma influência bem negativa ao redor de vocês. Que tá influenciando algo em algum tipo de compromisso, tá? Então, um profissional, amoroso, né?
Aqui é como se houvesse uma dependência. Esse urso fala de um abraço de urso, né, nesse caso aqui, né. E o que isso quer dizer? Que você tá espelhando com o coração, que você gosta de alguém, que você gosta de uma realidade, que você se identifica com alguma situação, com o trabalho, né, você se identifica, só que existe uma dependência. Então, eu tô vendo que vocês vão vencer a partir dessa semana essa dependência, que ela tá sendo influenciada por alguma energia espiritual, né. Tem muito forte ataques noturnos aqui, tá. Tem uma coisa de alguns sendo atacados espiritualmente na noite. Eh, e aqui eles estão pedindo para que você vá em algum local, faça alguma reza, faça alguma coisa aí para poder dispersar essa energia. Porque no fundo, o coração com os lírios é como se você soubesse que essa situação ela te traz paz. Esse relacionamento, esse trabalho, você sabe da intenção de alguma coisa, só que no momento não há paz, porque os lírios está espelhando com o urso, então para mim isso vem de uma influência de uma outra situação. Ou é você que tem algumas coisas que precisam ser resolvidas e você não resolve, tá, ou vice-versa. Vamos entender melhor com o tarô. Que doideira. Vamos entender melhor. Vamos entender. Ok. Que mais? Peixes. Que mais? Que mais? Deixa eu ver o conteúdo. Peixes. O urso com o anel, por favor. Não, não vou aceitar essa não, quero que caia, por favor. Urso com anel, por gentileza, caiu. O julgamento, a gente tem energia de escorpião. Ó, essa carta do urso com a cruz e o caixão tá me dando uma energia de uma influência de uma pessoa que não tá nesse plano, e a gente tem esse papa e essa lua. Então, se tem alguém que desencarnou na tua energia ou na energia de alguém que você tá lidando aí, vocês precisam cuidar, tá? Vocês precisam cuidar, porque nessa semana a coisa vai ficar mais intensa. Alguns estão recebendo um chamado para trabalhar com espiritualidade, mas olha aí o que que eu falei. 9 de espadas, ó, alguns aqui não conseguindo nem dormir, preocupados em se libertar de alguma energia tóxica. Olha aí de novo, o hierofante. O que que a gente tá falando aqui? 6 de ouros. Você vai conseguir resolver uma situação, o peixes, a temperança, rainha de copas, rei de espadas, 4 de espadas, o diabo, rainha de espadas, o carro. Quando você começar, de alguma maneira, trabalhar com ou projetos sociais, ou trabalhar com a espiritualidade, mas tem uma coisa com caridade aqui. Você vai começar a entender, você vai começar a liberar uma energia, você precisa trabalhar com caridade, é o que eles estão falando aqui. Você está sendo chamado a trabalhar com alguma caridade, algum tipo de caridade aí, de alguma maneira, tá. Porque senão você vai ficar vivendo só disso aqui, só de ajuda. Na verdade você precisa ajudar, não só para você receber ajuda, mas você precisa ajudar fora do seu ambiente atual, né, para que você consiga sentir um propósito espiritual aí, né. Então, por exemplo, eu quero começar a trabalhar num local para ajudar crianças carentes, sei lá, né. Aí quando você vai, você começa a entender o seu propósito, não exatamente com as crianças carentes, mas você começa a desbloquear outras memórias, outras coisas, e começa,
sabe, a se alinhar. Mas tem uma coisa aqui de você sendo chamado, esse julgamento com o hierofante. Nessa semana alguma coisa acontece aí que você vai ser chamado a trabalhar com caridade, alguma coisa, gente. Porque essa aliança com o urso me dá uma coisa de algum compromisso seu tá sendo afetado, tá sendo atacado. Seja com alguém, seja dentro de um trabalho, seja a tua vida, seja a tua espiritualidade, ela está sendo atacada aqui, tá? De alguma maneira está. Você tem uma certa pendência, e essa pendência tem a ver com caridade, ok? A cruz com o caixão. Olha aí. Página de copas. Mais uma. Opa. Mais uma, por favor. A torre. Do que a gente tá falando aqui? A roda da fortuna. Você vai superar uma situação bem caótica aqui. Seja emocionalmente, seja espiritualmente, você vai superar isso aqui, tá? Mas, mais um, por favor. Rainha de ouros, touro, virgem, capricórnio. Aqui alguns a gente, então, para alguns aqui a gente pode estar falando de uma situação, calma, chuchu, que envolva, pode ser que você seja filho de alguém, né? Ou que você tenha filhos, e esse filho, essa filha, ou a tua relação com uma figura aqui se modifica, tá? Se modifica. Deixa eu entender essa rainha de 2 de copas, 4 de copas, cavaleiro de paus, a estrela, os enamorados, ás de paus, página de ouros. Por que essa rainha de ouros tá aqui? 9 de copas. É como se você aqui 3 de copas, 6 de copas, 4 de ouros. É como se você entendesse que, como acho que eu tinha até falado no início, né, uma energia de dependência, não sei se eu cheguei a falar isso, dependência, codependência. De alguma situação você se liberta, mudando um pouco seu foco, através da caridade, entendeu? Você se liberta de alguma codependência referente a alguém, tá, trabalhando com caridade, e aí você começa a manifestar financeiramente financeiramente, ou melhora uma situação no teu relacionamento, mas aqui é como se uma relação que você tem com alguma figura te curasse da tua infância. Uma coisa assim, tá. Não sei se a relação com a família de vocês não foi muito legal, não sei. O coração com os lírios, por favor. Nossa, essa leitura tá com olha aí. 5 de espadas, nossa gente. 5 de ouros. O carro. Mais uma. O louco. Do que estamos falando? Rei de ouros. Aqui a gente tem um casal, então a gente pode estar falando de uma situação que envolva finanças, trabalho, né, ou se você se questiona se você tem realmente espera aí. Se você tem o suficiente a oferecer a alguém, se você tem o suficiente aqui diante de alguma situação, se tem desequilíbrio, se não tem. Esse 5 de ouros com 5 de espadas, o louco, é como se faltasse um pouco de racionalidade ou de foco quando você iniciou em alguma coisa e pode ser que acabe rolando uma um arrependimento, né, nessa semana, tá. Ou você já vem sentindo um certo arrependimento, "Por que que eu me envolvi com essa pessoa? Por que que comecei esse trabalho? Ou por que que minha vida tá assim? Por que que lá atrás eu não fiz tal coisa?". Tá, então do que a gente tá falando aqui, por favor, resumindo?
esse ponto. 2 de espadas. Fundo de deck. 6 de paus. 7 de paus. A força. 7 de ouros. Eu sei que alguns aqui podem estar, pensando muito em desistir de alguma situação, tá. Mas entenda que essa situação tá te tirando de um pajem, ou está fazendo com que a sua criança interior amadureça, tá. Esse cenário que você tá vivendo aí. Então as coisas tendem a melhorar sim, não é à toa que saiu um 6 de paus. As coisas tendem a você vai começar a receber aquilo que você plantou nos seus últimos 6 anos, tá. Então assim, falta pouco para uma virada. A raposa, agora eu quero entender isso aqui tá me incomodando, a raposa, as nuvens, a torre e a lua, por favor. Rainha de paus. Nossa, gente, tem uma influência espiritual aqui fortíssima, tá. 7 de espadas. Rei de paus, mais uma. Podem inverter sua pés, tá. Gosto sempre de falar isso. 10 de paus. 3 de copas. Do que estamos falando aqui? 4 de ouros, do que estamos falando com esse 3 de copas e tudo isso? O sol, o imperador, 5 de copas, rainha de espadas e o diabo. Só que o diabo ele saiu invertido. Então, o que que tá me trazendo? De que alguém, seja você, seja alguém que você está lidando, nesta semana tá, nesta semana, vai cortar uma influência energética espiritual vinda das trevas. Não gosto de ficar usando essas palavras não, mas é verdade isso aqui. Aqui tem muito ataque de obsessor, tá. Vou até tirar mais uma aqui. Onde é que tá vindo tudo isso, por favor? Eu vejo que vem que afeta a tua estabilidade, afeta a tua felicidade, mas vem de algum grupo também. Opa, de onde é que vem isso tudo aqui, por favor? 3 de paus, mais uma. A força, 8 de copas. Se tem alguém que quer virar as costas pra uma situação, tá favorável, tá. Às vezes é um relacionamento abusivo, é uma situação que tá complicada mesmo, né. Mas aqui é como se eles estivessem pedindo para que você também buscasse ajuda e apoio espiritual para resolver essa situação. Não tome nenhuma nossa, a mesma mensagem que saiu para Capricórnio, não tome nenhuma decisão sem antes estudar a fundo, buscar informações sobre um cenário espiritual aqui, tá. Que pode ser que você sinta que alguma coisa desande, não tá indo, não sabe, perca o ânimo. Na verdade aqui foi uma tentativa de trazer mais perdas que alguém estava querendo fazer na tua vida, na vida de alguém, no teu relacionamento, enfim, tá. Gente, que leitura, hein. Leitura profunda, né. Certo, peixes, vamos lá? Vamos lá, ô leão. Vamos ver o que que a gente tem pra vocês. Leão. Que leitura, hein. Peixes. Nossa, chega deu uma suada aqui. Vai, vamos lá. Leão, 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 boa sorte pra vocês. Vamos ver qual é o signo não, o signo, o arcano que vai reger a semana, tá, de vocês. Boa sorte. Vamos lá. Boa sorte. Leão.
O arcano que vai reger esse semana de Leão, por favor. Uma energia. Nossa, o eremita, energia de virgem. O eremita, o enforcado, o mago. Eita! Enforcado. Gente, para as leituras de vocês têm saído do trabalho espiritual direto, né? O enforcado, o mago, a lua, o sol, os enamorados. Isso. Só que sabe o que que eu tô vendo aqui? Sabe quando a gente passa por um baque na vida, ou a gente tá passando, né, por um baque na vida, e a gente acaba descobrindo de onde é que vem esse baque, se for, por exemplo, no sentido espiritual, ou qualquer outra coisa, não somente espiritual. Mas passa por aí uma situaçãozinha, e isso faz a gente acordar para o nosso cuidado espiritual. É o que eu tô vendo aqui, eu tô vendo vocês acordando nessa semana. Não somente para buscar apoio espiritual, mas para se cuidar. É como se fosse assim, nessa semana, ou é nessa semana não, a partir desse portal, né, mas, o que eu vivi nos últimos meses, semanas, dias, eu nunca mais vou viver isso na minha vida. Até caiu aqui, tá. Interessante. Vamos lá. Como se vocês tivessem decretado que vocês não vão viver mais uma situação nunca mais na vida de vocês. Nunca mais. Vamos lá, baralho cigano, por favor. Tem uma coisa aqui. Baralho cigano, uma energia. Ó, só foi eu falar. A torre, que a torre, pra quem já sabe, no baralho cigano é diferente. Os caminhos, isso aqui pode envolver, claro, questões espirituais, locais espirituais, que eu disse, né. Ah, vou em algum local, mas passei por tal situação, nunca mais eu quero viver, vou buscar outra forma de viver alguma coisa, eu vou buscar outras formas de trabalhar minha espiritualidade. Nossa, olha aí, os ratos, alguns podem ter passado por perdas financeiras, o jardim, a cruz, os livros, tem uma coisa com herê aqui, tá. Então pode ser que vocês tenham que, alguns estejam, por exemplo, trabalhando em algum centro, sim, né, às vezes é uma outra situação. "Nossa, passei por tanta coisa na minha vida, mas nunca fui ligada a nada", e de repente vocês começam a focar na espiritualidade de vocês, né, beleza. Tem uma energia com crianças, com herê, né. Uhum. O que que a gente tá falando? Não é pra todo mundo isso, claro. E não se fecha a umbanda, candomblé, não. Dou exemplos aqui, que é o que eu, Amanda, mais me identifico, né, mas não significa que seja. Que mais? O que que a gente tá falando, por favor? Leão. Falei, a cegonha, os obstáculos, a cigana. Então aqui a gente tá falando de vocês passando por perdas, né. Alguns aqui eu vou até falar algo bem específico, mas alguns aqui, se alguns estavam tentando engravidar, vão conseguir isso. Agora conseguem, porque antes pode ser que alguns tenham sofrido abortos espontâneos, tá. É algo sério que eu tô falando aqui. Tô falando que isso vai acontecer não, tá. Não estou falando que isso vai acontecer. Eu estou falando que alguns passaram nessa vida ou em outras vidas por abortos, por esse tipo de situação, né, seja convivendo na família ou passando mesmo por isso. E agora nessa vida ou em alguma outra oportunidade, vai acontecer de alguns terem filhos ou trabalharem com crianças, ter um propósito com crianças. Aqui, já me liguei, certo? Beleza. "Ah, mas não é propósito com criança, não quero filho, não quero nada, não sei o que, não sei o quê". Tudo bem, tá tudo bem. Mas é que é necessário uma limpeza, vocês precisam buscar outras formas de se limpar espiritualmente aqui. É uma coisa meio esquisita, bem esquisita.
Eles estão pedindo para que vocês tomem cuidado com locais que vocês frequentam, assim: "Ah, eu vou ali, vou aqui, vou não sei aonde". Não, foca, tá? Se a gente estiver falando não necessariamente de terreiro, centro, nada disso, mas de igreja mesmo. Você vê alguma coisa na igreja: "Nossa, isso aqui não está condizendo com o que eu acho não". É o momento de você despertar, tá? É o momento de despertar espiritual aqui. Vamos ver. O que mais que nós temos? Com o tarô, leão. Olha, gente! O hierofante embaixo da torre. Mais uma. 3 de copas, saiu invertida. Existe uma quebra de algum contrato aqui com um grupo profissional, amoroso, romance, não sei. Mas era alguma coisa que estava ou denigrindo a tua imagem, ou estava te trazendo muitas dificuldades na tua vida. O mago, o que que a gente tá falando? Cavaleiro de ouros invertido. Nossa, o diabo. Nossa, mas vocês estavam vivendo uma situação aqui bem complicada, hein? Que atrasava muito o lado de vocês. Me dá mais uma, por favor. 2 de espadas. Eu acho que demorou pra vocês enxergarem isso. Nessa semana eu tô vendo que vocês vão questionar um grupo, uma realidade, um trabalho, um grupo de estudos espirituais, vocês vão questionar isso aqui. O quanto que alguém estava tentando te manter em algo por interesse material, por algum tipo de interesse. "Ah, já vivi isso". Tudo bem, mas tem gente que pode estar vivendo isso aqui e precisa acordar pra vida. Os caminhos. As de espadas. E, pessoal, será uma semana bem reveladora. Teremos revelações aqui. Mais uma. Olha aí, caraca! A lua. Leão, o que realmente estava oculto será revelado. Eu sei que é clichê, muita gente bota título de tarô aqui no YouTube assim, mas tô sendo sincera, aqui não tem outra coisa. Você vai tomar um rumo na sua vida referente a alguma situação. 7 de espadas, ás de paus, rainha de paus, 10 de espadas, o sol. Do que estamos falando aqui, por favor? 6 de paus. Agora, Amanda, essa revelação, ela não tem a ver com um grupo específico, né, no sentido negativo, né. O grupo tá fazendo mal, uma pessoa tá me fazendo mal, né. Eu tô numa situação aqui de um grupo que, vamos supor que é triângulo amoroso, em que eu não sei o que fazer, não sei quem eu escolho, só sei que não é pra mim nenhuma dessas 2 situações. Então o universo vai te dar esse chacoalhão pra que você enxergue alguma coisa, né. Agora, para outros, enxergue o lado nocivo da situação, tá, que não tá te trazendo benefício. Agora, para outros é o seguinte: eu entrei em alguma coisa que vem me trazendo cura, mas também vem me trazendo certas verdades, para que eu supere aquilo que eu achava que eu estava bem resolvido e resolvido, entendeu? 6 de espadas, tá, ok. Os ratos, nossa. 10 de ouros, a temperança. Aqui pode ser que alguns estivessem passando até mesmo por perdas materiais, perdas financeiras e perdas na saúde. E só começaram a enxergar isso, que é necessário cuidado espiritual, se interiorizar, buscar mais uma conexão, né, quando começou a perceber a relação que você tinha com a tua família, com um grupo, ou o que que aquela situação estava te trazendo de benefício e se estava te trazendo algum benefício, né. Mas, não é culpabilizar o outro, é se responsabilizar nesse processo todo sobre a tua trajetória, entendeu?
Ó, 10 de paus, o imperador, a imperatriz, 2 de copas. Aqui pode ser uma influência familiar no relacionamento. Pode ser alguns aqui se cobrando pela perfeição para manter um relacionamento e mantém uma visão muito conservadora de algo. Tem que ser assim, e o universo tá falando o seguinte: "Muda isso aqui, não é dessa forma". O que mais? Rei de copas, câncer, peixes, escorpião. Do que estamos falando? Espera aí, temperança, rei de copas, 10 de ouros. O que estamos falando? Ás de ouros. Então, alguns vão iniciar um novo relacionamento nessa semana, vão sentir que alguém tá sendo sincero com vocês, mas o que eu tô vendo aqui não é muito pra relacionamento não, tá. O que eu tô vendo aqui são vocês identificando, conseguindo se curar na saúde, alguém vai se curar na área da saúde aí, né, ou vão sentir essa necessidade de sair de algo pra buscar mais o amor próprio. Página de espadas, 9 de ouros, cavaleiro de copas, o eremita. Eremita? É o eremita. Engraçado ser o eremita ali. E um 3 de espadas. Pois é, como se assim: "Olha, eu preciso estar sozinho, sozinha, pra seguir um caminho aqui". Eu não me sinto 100% pronta. A cegonha, os obstáculos e a cigana. Eu sinto que é muito pautado pra autoestima de vocês, esse ponto aqui. Pajem de ouros. O louco. Está falando? Alguns vão seguir a vida mais independente, tá? Mas vão ser sinceros com alguém aqui também, 3 de ouros. É. Então a gente pode estar falando de uma dificuldade no financeiro, no relacionamento, mas que alguém precisa se sentir bem com isso, entendeu? Eu preciso estar bem para poder fazer o outro bem, alguma coisa assim, entendeu? E eu não estou, Amanda, eu prefiro estar sozinha. Ou prefiro sair desse grupo de estudos, ou eu preciso iniciar um grupo de estudos para poder equilibrar minhas energias, vocês têm que adaptar. Do que a gente tá falando? A roda da fortuna, olha, e a torre. Ih, pessoal, nessa semana tem desconstruções, hein. Nessa semana que o bagulho tá doido. Vocês vão desconstruir um padrão aí que vocês se mantiveram por um tempo, tá. Tem essa coisa aqui, de vocês saindo de um padrão kármico. Então, às vezes, o que tá te atormentando de noite, se você toma essa decisão ou não, se você age de uma determinada forma ou não, é porque você precisa fazer realmente alguma escolha, mudar alguma perspectiva aí, tá, porque isso tá acabando com o teu sono, de alguma maneira. Podem inverter sua peça, às vezes é para outra pessoa, certo? Pessoal, amanhã teremos a continuação, do horóscopo, tá, eu tô fazendo por partes, até para não ficar tão pesado para mim, ok? Em breve tem mais vídeos e amanhã a gente se encontra para os outros signos, ó. Beijo para vocês.